Glória a Deus, irmãos. Com certeza Deus já tem falado profundamente aos corações dos ouvintes através dos louvores maravilhosos que foram cantados, onde Deus já tem trazido ao nosso coração alento, a paz. E agora estaremos meditando a palavra de Deus. Nós vamos ler aqui o Salmo 23, salmo conhecido de muitos, e sempre Deus tem algo para nós. Toda vez que nós abrimos a palavra de Deus para meditarmos na palavra do Senhor, a palavra de Deus é uma palavra viva e sempre Deus estará falando ao nosso coração por meio da sua palavra. Vamos ler o Salmo 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus assim nos abençoe por meio da sua palavra e continue a falar aos nossos corações. O salmo que nós lemos é o salmo de Davi. Davi foi rei de Israel, mas antes de Davi se tornar rei de Israel, a palavra de Deus nos diz que Davi foi pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele sabia e conhecia muito bem as limitações de uma ovelha e a carência de uma ovelha em relação ao seu pastor. As ovelhas são frágeis, as ovelhas têm uma visão limitada. Muitas das vezes, lugares onde as ovelhas tinham que pastar eram lugares difíceis, com possibilidade de predadores, e o pastor ali era a segurança do rebanho. Davi, a palavra de Deus registra algumas experiências onde Davi, como pastor de ovelha, teve que enfrentar o leão, enfrentar o urso, para defender as ovelhas. E pensando nisso, Davi, então, ele se coloca, se posiciona espiritualmente como uma ovelha cujo pastor é Deus. E ele se coloca como necessitado, como carente da proteção desse pastor, desse bom pastor que é o Senhor, o nosso Deus. E é interessante que no salmo que Davi escreve, ele começa fazendo uma declaração de fé, onde ele coloca: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, nós precisamos, como cristãos, também entendermos, como Davi, que nós temos um Deus, e esse Deus é soberano, esse Deus é todo-poderoso, e esse Deus é aquele que está sempre pronto a socorrer aos necessitados, a socorrer aqueles que têm, de fato, depositado nele a sua esperança, a sua confiança. E no que nós lemos aqui, na expressão "o Senhor é o meu pastor", nós vemos aqui o verbo no presente, né? Ou seja, hoje nós podemos aqui, como cristãos,
E com a nossa fé em Deus, podemos ter essa convicção que Davi teve, essa convicção de que nós servimos um Deus que é provedor, um Deus que estará sempre provendo as coisas necessárias para a nossa vida, um Deus que estará sempre cuidando de nós, independente das circunstâncias que temos que enfrentar. E nós precisamos ter essa convicção que Davi teve de poder afirmar que o Senhor é o meu pastor e, portanto, não vai faltar aquilo que é necessário para a minha vida. Então, assim deve ser a posição de cada cristão que defende e que, de fato, coloque a sua vida na dependência de Deus. Mais do que dizer que Jesus ou que Deus é o nosso pastor, nós precisamos de fato vivenciar essa experiência de ter o Senhor como pastor da nossa vida. E para que possamos ter e viver essa experiência, é necessário que a nossa vida de fato ela seja entregue totalmente aos cuidados de Deus. Quando um cristão diz que o Senhor é seu pastor, mas ele não viveu essa experiência de entregar toda a sua vida aos cuidados de Deus, ele não teve ainda a confiança de entregar todo o seu ser e saber que Deus poderá cuidar de cada parte da sua vida como um pastor que cuida das ovelhas. E que Deus, sendo um Deus bondoso, misericordioso, com certeza, todas as áreas da nossa vida estará sendo protegidas, estará sendo abençoada por esse pastor. Mas se eu tenho reservas, se eu como cristão tenho reservas quanto a entregar a minha vida totalmente na mão de Deus, eu não tenho como afirmar, como o salmista aqui, que de fato Deus é o meu pastor. Para que possamos viver essa realidade, nós temos que deixar com que esse pastor conduza a nossa vida, esse pastor direcione as nossas vidas. E uma das maneiras que Deus usa para conduzir a nossa vida, dentro daquilo que são os propósitos dele, é a palavra, é através da Bíblia. Então, se eu digo que o Senhor é meu pastor, mas eu não tenho o hábito de ler e meditar na palavra de Deus, eu estou colocando em dúvida essa afirmação. Porque o meio pelo qual Deus pastoreia hoje as nossas vidas, nos direciona, nos guia na nossa caminhada, o meio mais seguro é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, se você ainda não tem essa experiência, você ainda não entregou a sua vida totalmente na mão de Deus, e, portanto, você está vivendo as aflições presentes desse mundo com tantas incerteza, com tanto medo, o convite para você nessa manhã é que você tenha essa experiência. Entrega a sua vida, entrega totalmente o seu ser, para que Deus possa conduzir-te ao melhor caminho, possa te levar a tomar as melhores decisões, que de fato trará para a sua vida algum tipo de prazer verdadeiro, não os prazeres momentâneos que muitas vezes o mundo oferece, mas que depois as aflições e as consequências dos prazeres são terríveis. Mas prazeres que vêm de Deus, a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então deixa Deus conduzir a sua vida. O Salmo, quando nós continuamos a ler esse Salmo,
vai dizer assim, o salmista diz, deitar-me fazem verdes pastos. Na verdade, toda ovelha, ela precisa de alimentar, ela precisa de um bom pasto, e Davi sabia disso, e por isso ele se coloca como ovelha que sabe, que tem a certeza de que não vai faltar o alimento para a sua vida. Nós falamos de alimento, nós estamos falando aqui tanto do alimento físico, né, aquele que nós precisamos para o nosso sustento físico, mas também falamos do alimento espiritual, o alimento que a nossa alma necessita para nos fortalecer. E Deus, de fato, quando nós temos o Senhor como pastor da nossa vida, Ele sempre estará provendo para nós todo o necessário para o nosso sustento. Estamos vivendo um momento difícil na humanidade. Essa pandemia tem colocado o mundo em pânico, as pessoas estão inseguras, economia abalada. Há quem diga que esse ano será um ano mais difícil que foi o ano passado. Nós sabemos que o ano passado foi um ano difícil, mas nós podemos afirmar com toda certeza, o Deus, o pastor que nos pastoreou no ano passado e que cuidou de nós no ano passado, é o mesmo que vai cuidar de nós esse ano também. Aquele que nos trouxe até aqui é o que vai nos sustentar, e nós precisamos descansar nesse pastor, ter essa confiança de que não importa a circunstância, Deus será sempre o provedor da nossa vida. Quero compartilhar aqui com os ouvintes uma experiência vivida por um servo de Deus, momento da sua vida em que ele estava passando por um momento difícil financeiramente. A empresa que ele trabalhava era um comércio, ele ganhava comissão. De repente, todo final de mês era descontado na conta dele as notas dos compradores que não pagaram, e ele foi ficando numa situação complicada, preocupado com o que ia fazer para manter a sua despesa na sua casa, seus compromissos. E ali triste, ele orou a Deus, orou ao pastor da sua vida e colocou diante do pastor da sua vida essa sua ansiedade, essa sua preocupação. Terminada a oração, ele sentiu no coração de abrir a palavra de Deus, que Deus iria falar ao seu coração. E quando ele abriu a palavra, caiu exatamente em Mateus 6, no versículo 25, onde o Senhor diz assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E a partir daquele momento, o coração daquele servo de Deus encheu de alegria, sabendo que ali estava o seu pastor, cuidando da sua vida, alimentando primeiramente a sua alma, através dessa palavra maravilhosa, e também enchendo de esperança, sabendo que o momento difícil iria passar, mas que Deus estaria cuidando, providenciando todo o necessário, como de fato providenciou, e o servo passou por aquele período difícil, mas não faltou a providência de Deus na sua vida. E assim podemos afirmar para você, quem sabe que está vivendo essas ansiedades, essas preocupações, como vai ser, e saber que há um Deus, pode colocar diante desse Deus a sua confiança de que com certeza Ele estará sendo provedor
da sua vida. O salmista continua dizendo: guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, a ovelha precisava de águas tranquilas para refrigerar a sua alma. E assim o Senhor nos promete, na sua santa palavra, que Ele, como pastor, Ele sempre vai nos conduzir às águas tranquilas. Sempre haverá um momento ou uma bênção para trazer refrigério para a nossa alma. Não importa as aflições que temos que enfrentar nessa vida, haverá sempre uma água tranquila para refrigerar a sua alma. Se você assim deixar Deus te conduzir, Ele te levará às águas tranquilas. As águas do mundo são águas turbulentas, são águas sujas, águas que não dá para alimentar sem que traga para a alma um prejuízo. Mas espiritualmente falando, as águas aqui que o Senhor promete conduzir às suas ovelhas são as águas do Espírito, são águas cristalinas, são águas puras, que traz refrigério para a alma, que pode descedentar a sede da alma. O salmista diz assim no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa alma tem sede de Deus, e somente Ele pode descedentar a sede da nossa alma. E continua dizendo a palavra do Senhor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Que coisa maravilhosa, que confiança o salmista pôde dizer. E ele que passou por períodos difíceis na sua vida, mas a confiança dele sabia que Deus havia cuidado dele, havia dado livramentos, e portanto não importava aquilo que ele teria que passar ainda. Ele sabia que não precisava temer, ainda que tivesse que andar pelo vale da sombra da morte. Podemos aqui dizer que o vale da sombra da morte são os momentos que passamos, as lutas, as adversidades são grandes, como nós estamos vivendo. O que estamos vivendo a pandemia, por que não dizer que de fato estamos passando pelo vale da sombra da morte? Mas mesmo nesse período, nós podemos descansar em Deus, sabendo que Ele estará cuidando de nós. Era muito comum o pastor de ovelha, para levar a sua ovelha a um pasto bom, ter que passar por caminhos que eram caminhos perigosos, caminhos aonde poderia muitas vezes rolar pedras das ribanceiras e atingir as ovelhas, caminhos aonde ficavam muitas vezes os predadores das ovelhas à espreita para tentar pegar algumas ovelhas. E o salmista, conhecendo toda essa realidade ali do pastoreio, ele vai dizer que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. E ele vai dizer assim, olha, a tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes as pessoas não compreendem bem o que o salmista quis dizer, com a tua vara e o teu cajado me consolam. As pessoas às vezes pensam que a vara e o cajado na mão do pastor era para bater nas ovelhas, mas não. Veja bem, a expressão do salmista é: a vara e o cajado me traz consolo. Então não era a vara e o cajado, não era instrumento do pastor para agredir as ovelhas. Muitas vezes nós vivenciamos experiências, ouvimos relatos de pessoas que
têm às vezes sido feridas por aqueles que têm assumido uma função de pastor nas igrejas, mas não entendeu ainda o que é pastorear as ovelhas, e muitas das vezes usam de rigor, de dureza com as ovelhas, agridem as ovelhas, ferem as ovelhas, porque não conseguem compreender que a vara e o cajado na mão do pastor não é para agredir as ovelhas, mas são instrumentos para proteger as ovelhas contra os ataques dos predadores. Consola a ovelha saber que o pastor está presente e de que ele tem ali todo o recurso na mão para defender a sua vida. E era exatamente essa a realidade. Porque quando um predador aproximava para capturar uma ovelha, o pastor usava muitas vezes a vara e afugentava o predador. Às vezes usava o cajado para isso. E o cajado também consola porque às vezes as ovelhas poderiam sofrer um acidente, cair num buraco, ficar presa em alguma situação, mas o pastor com o cajado ia e buscava a ovelha, tirava a ovelha, resgatava a ovelha do buraco onde ela caiu e trazia de volta, cuidava das suas feridas e trazia de volta para o rebanho. Esse é o papel do pastor, essa é a função do pastor nas igrejas. Mas infelizmente muitas ovelhas estão feridas, e estão feridas porque o pastor não entendeu que a função dele não é usar a vara e o cajado para agredir as ovelhas. O Senhor, usando o profeta Ezequiel no capítulo 34, ele vai dizer assim, no versículo 2, na parte B: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? E ele continua dizendo no versículo 4: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Veja bem a expressão: dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Então o Senhor aqui usa o profeta Ezequiel, uma palavra de juízo contra os líderes que deveriam pastorear as ovelhas do Senhor, e estavam mais preocupados com o seu próprio bem-estar do que com o bem-estar das ovelhas. Estavam agredindo as ovelhas e não estavam entendendo que o cajado na mão é para resgatar as que desviam e são feridas. A vara na mão é para afugentar os predadores. Mas o salmista sabia disso, e ele vai se colocar como ovelha e vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Que coisa maravilhosa! Se você é ovelha do Senhor, se você é ovelha do pastor, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor estará com cada um de nós para nos sustentar nos momentos difíceis, para nos socorrer, para nos tirar do vale da sombra da morte com vida. Se for assim, se aprover assim a Deus. Muitos escaparam e continuam escapando de enfermidades terríveis. Estão escapando com vida, porque Deus, aprove a Deus muitas das vezes tirá-lo do vale da sombra da morte com vida. Mas nós sabemos que a nossa história não se fixa a essa realidade, mas a nossa história, ela caminha para uma eternidade. E se Deus é o pastor da minha vida, ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, eu posso atravessar confiante,
o Senhor estará comigo ali. E se Ele não for o propósito dele me resgatar com vida de novo, eu estarei atravessando para o outro lado, para a eternidade, mas estarei atravessando com a vitória na mão, porque a minha vida um dia foi entregue ao Senhor, e assim deve ser a sua confiança, meu irmão, deve ser a sua confiança, você que tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor. O salmista continua dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Era comum às vezes as ovelhas serem perturbadas pelas moscas, que pousavam nas orelhas, nos narizes, nos focinhos, das ovelhas. E o pastor usava muitas vezes o óleo e untava a cabeça das ovelhas para protegê-las contra essas perturbações, essas moscas. O que isso nos ensina espiritualmente? A nossa mente muitas das vezes é perturbada com pensamentos que nos incomodam, pensamentos muitas vezes lançados pelos espíritos malignos, pensamentos que não vêm de Deus, pensamentos que tiram a paz de muitos, e as pessoas às vezes até cometem loucura por causa de tanta perturbação na mente. Mas o salmista diz assim: unge a minha cabeça com óleo. Quando o pensamento ruim vier na sua cabeça, quando a perturbação chegar, lembra desse salmo. Se você é ovelha do Senhor, pode confiar e pode pedir: Senhor, unge a minha cabeça com óleo. A unção do Espírito, naquele momento, na sua mente, chegará e o Senhor te libertará dos maus pensamentos e você poderá experimentar a alegria e a paz na sua vida. Pode confiar que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a verdade. E aqui está a nossa grande vitória, a nossa grande bênção. A misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Todos os dias da nossa vida há um Deus misericordioso, há um Deus bondoso que estará sempre pronto a nos atender e a nos socorrer em toda a nossa existência. E ele vai terminar dizendo